Fala a verdade pra mim, você zerou todos os easter eggs dos trailers de Overlord? Duvido muito, cara. Tem coisa demais pra reparar, galera. Coisa pra caramba mesmo. Então se prepara que hoje a gente vai ver uma chuva de referências no trailer. E também no preview, né, do primeiro episódio de Overlord que chegou aí. E esse vídeo tá sinistraço, a gente vai trazer tudo o máximo possível de informação que inclusive não foi nem dito até agora, só apareceu jogado lá e que eu recebi muitas perguntas querendo saber quem eram certas pessoas, o que elas estavam fazendo ali. Vamos ver novos personagens que estão chegando no geral e personagens que vão retornar antigos que só apareceram tipo uma vez no anime. Então não perde essa não, vem comigo que o vídeo hoje vai estar top, sinistraço, vamos lá. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é impressionante a quantidade de coisa que a gente consegue encontrar dentro dos trailers de Overlord 4. É absurdo, cara, falando sério. Cada vez, inclusive, que são lançados novos previews e trailers, eu reparo coisas que eu não tinha reparado antes, coisas diferentes. Se a gente acha que chegou um momento que já acabou, mas não, os caras vão lá e lançam mais pra gente. Rapaz, é uma coisa infinita já, tá ligado? Tá sempre lançando coisa nova até o lançamento do anime mesmo. O hype tá total, tá lá em cima. Inclusive, vou até falar, você já viu o último vídeo de análise do trailer da nova temporada aqui? Que apareceram algumas coisas novas lá que a gente chegou a comentar? Se não viu, tá aí, ó, saindo do forno pra você, tá na tela. Se prepara bonitinho, vai lá, dá aquela assistida que hoje a gente vai ver coisas diferentes, né? A gente, na verdade, vai ver coisas que a gente não viu nesse trailer e nem nos outros. Mas antes, é claro, manda aquele like pra gente, cara, aquele caprichado que a nossa quarta temporada merece. Nós estamos subindo demais esse hype do Overlord, tudo graças a você que tá aí do outro lado, cara. Obrigado demais por isso, hein? Tamo junto sempre. Agora vamos lá, pega teu papelzinho e vai anotando. No iniciozinho do último trailer que saiu, nós vemos um grupo de mulheres vestidas de empregadas que apareceram rapidinho ali, e essas personagens aí são de fato empregadas homúnculos, que inclusive mais pra frente aparecem no prenúncio do episódio, né, no preview do episódio, mostrando a nova roupa do Ainz. Meio que elas ficaram encarregadas de fazer essa roupa pro Rei Feiticeiro. Essas empregadas consistem em 3 grupos principais formados inclusive por 3 seres supremos diferentes. O projeto, em sua criação, era liderado por White Brim, só que ele foi o designer-chefe disso tudo e foi assistido por Hirukiro e Cope de Grace, que são outros personagens também, outros seres supremos. As empregadas homúnculos são leais a todos os seres supremos de Nazarick. Elas se recusam, inclusive, a fazer pausa, cara, e desejam apenas servir o Ainz Urgon. Como todas elas nunca pisam além do 9º e do 10º piso de Nazarick, as empregadas domésticas ignoram o que está além dali. Embora algumas delas tenham alguma ansiedade em relação ao mundo exterior, de fato, né, devido à enorme invasão de jogadores que já ocorreu no passado. Elas querem conhecer e explorar também, mas acabam não saindo de lá. A gente sabe que todas as habilidades e classes das empregadas homúnculos estão geralmente no nível 1. Elas são o mais baixo dos baixos. Todos eles possuem um aumento de consumo de alimentos como sua penalidade racial. Isso significa que as empregadas domésticas homúnculos são comedoras vorazes e comem numa quantidade absurda, mais comida do que um ser humano normal pode simplesmente fazer para comer, sacou? Além disso, elas foram consideradas superiores aos seres humanos de nível 1 em termos de estatística, né? No entanto, se tudo se resume a uma luta, um homúnculo teria 60% de chance de alcançar a vitória contra um humano nível 1. Os uniformes de empregadas que elas usam fornecem para elas também a medida de força defensiva, mas isso apenas no nível de um item de classe, não tem nada de exuberante não. De acordo com o Ainz, todas elas estão equipadas com itens mágicos que negarão a fadiga também. Por causa disso, elas nunca ficam cansadas e não tem problema nenhum, não se importam em que trabalhem o tempo inteiro. O que é totalmente diferente da Tuari, por exemplo. Todo mundo sempre me pergunta o que aconteceu com a Tuari e tal. Galera, ela tá simplesmente vivendo em Nazarick. Ela tá normalmente lá, só que ela não tem uma capacidade de trabalho 100% do tempo, igual um homúnculo tem. Então ela trabalha algumas vezes e eu não sei se ela vai voltar a aparecer dentro do anime. Aparentemente ela deve ter um desenrolo lá e ficar junto com o Sebas mesmo. Mais à frente nós temos também a referência da Albedo, olhando pro novo namorado dela. Calma aí, eu sei que você já deve estar como se rasgando aí namorado, perguntando se ela vai ficar com outro. Não, cara, não vai. Inclusive, no próprio preview do primeiro episódio, apareceu ela sentando lá no colo do Ainz, né, e ele ficando, pô, todo olhando pra ela meio que se jogando pra cima dele. Então, assim, não vai ter outro cara. Na verdade, esse outro cara que apareceu, que a gente tá falando, é o Philip, que a gente já viu. O novo personagem que também vai chegar quebrando tudo. Ele é o cara que se acha o conquistador, né? O reizão brabão de todos que vai pegar o Albedo, vai casar com ela.
E convenhamos, galera, essa cara aí que Albedo faz pra ele, quem não se apaixonaria, né? Não tem como não resistir. Mas finalmente tivemos o rosto desse sacana rapaz aí revelado, a ponto de mostrar que ele literalmente é um pedaço de carne suja pra Albedo. Tá ligado? Bom, pelo menos isso é como ela enxerga os humanos. A gente sabe que ela não gosta de nenhum humanos, são seres inferiores pra ela. E o Philip não é diferente. Ainda mais ele, né? O Philip, galera, era o terceiro filho de um nobre da classe baixa do reino de Westese, que se tornou um herdeiro da sua família depois da morte dos seus irmãos em Cartsplain. No entanto, ele rapidamente se mostrou incapaz para essa posição, sendo manipulado pelo reino feiticeiro e finalmente causando a queda do seu país. O papel do Philip na história de Overlord era servir como uma personificação final da nobreza retrógrada do reino de Westese. Uma vida inteira de negligência por parte da sua família incutiu nele o desejo de simplesmente ser notado e se sentir importante. Como resultado disso, ele foi iludido ao acreditar que era muito mais adequado para ser o herdeiro da família do que os seus irmãos mais velhos. Embora nunca tivesse sido ensinado a como se comportar na alta sociedade, é claro, porque esses nobres dessa época precisam ser ensinados, né? Desde pequeno eles são tratados para serem de fato, aprenderem de fato como lidar na alta sociedade. No entanto, galera, o Philip tinha uma mentalidade muito ingênua e confiante em si mesmo. Simplificando pra vocês, o cara era super confiante, tá ligado? Então isso às vezes acabou afundando ele nesse momento. O Philip contava com todas as probabilidades de se tornar o herdeiro da sua família e rapidamente ficou bêbado no poder. Ele simplesmente viu que ele estava numa posição agora totalmente privilegiada e o cara deixou o poder subir a cabeça, né? Finalmente conseguiu até o que sempre quis. Ele ainda não estava satisfeito com o que queria e queria subir mais ainda nas fileiras, e isso combinando com a sua personalidade delirante. Só que esses fatos acabou fazendo com que o Philip desenvolvesse uma imaginação muito grande, onde ele criava ideias autoproclamadas de um gênio, sacou? Na realidade ele não era gênio, ele era burro pra caramba, decorrente da incapacidade dele de ver toda a realidade. Ele criava um mundo fantasioso. Enquanto isso, a sua ignorância também o impediu de ver o óbvio desprezo que os outros tinham dele. Os delírios da grandeza do Philip levaram ele a acreditar que o mundo girava em torno dele. Ele era o centro das atenções. Embora a personalidade delirante do Philip tenha feito com que os outros vissem mais fácil de se manipular, isso realmente fez dele um grande coringa pro Ainz. Ele não tinha lealdade além de si mesmo. Mais precisamente, ele trocava de lealdade sempre que lhe convinha. Ele não tinha problemas com estabelecer laços com uma nação inimiga até que os seus interesses entrassem em conflito, fazendo com que de repente ele se tornasse meio que um patriótico, né, e voltasse contra essa nação, por exemplo. Sendo um homem de ambição, o Philip particularmente não gostava de pessoas que acreditavam não ter um desejo, como seu próprio pai. Ele também ignorava seletivamente pessoas de que não gostava, mesmo que essa pessoa fosse uma pessoa superior a ele, aumentando ainda mais a sua autoestima como um nobre. A trama mal pensada do Philip na história, por exemplo, causou uma cadeia de eventos que eventualmente terminariam no resultado desastroso para ele e para o país dele, cara. Quando os planos dele inevitavelmente saíram pela culatra, o Philip se recusou a enfrentar qualquer responsabilidade pessoal pelas suas ações. Ele simplesmente se negou a isso. O cara falou que tipo, não foi nem culpa dele, tá ligado? Mas ele desenvolveu uma faixa alcoólica onde bebia excessivamente para poder abafar as suas frustrações e desviava qualquer culpa que sentia para outras pessoas. Outra referência também é o Bran, que apareceu lá desde o primeiro trailer que foi lançado dessa nova temporada, com um velho, que parece até um monge, né? Pois é, esse cara aí, pra você que não sabe, é o treinador do Bran agora, que se apresenta aí pra gente, que é o Vestra Cloth de Laufen. Na verdade, ele não é o próprio treinador do Bran, ele era um ex-aventureiro classificado como Adamantita e mentor do Gazef Stronov. Agora que ele tá com o Bran, o Vestri era um aventureiro muito talentoso no seu tempo. 30 anos atrás, ele fazia parte de uma equipe de aventureiros adamantita que enfrentou as profundezas do norte de Tob, da floresta de Tob, né, para poder recuperar uma erva que era muito rara, com uma equipe de aventureiros de Mithril. E depois que ele se aposentou, o Vestri estabeleceu uma escola de esgrima para alguns alunos para que ele pessoalmente escolhesse e transmitia suas habilidades como espadachim, porque ele era um cara excepcionalmente brabo com espada. Ele teve inclusive um encontro casual com um mercenário de uma aldeia fronteiriça que mostrou para ele um grande potencial, e ele treinou pessoalmente esse mercenário através de um regime infernal de treinamento de espadas e palestras, o que eventualmente levou esse cara a um torneio que lhe rendeu o lugar ao lado do rei, o famoso título de capitão guerreiro, que era o Gazef. O cara era absurdo, e de fato agora o Bran vai treinar com ele. Além disso, o Vestri ficou
um pouco preocupado aí com o legado que ele queria garantir que a sua esgrima continuasse a ser transmitida mesmo depois do Gazef ser morto, igual aconteceu lá na temporada. Assim, ele permitiu que 2 dos seus discípulos ensinassem crianças órfãos ao lado do Bren Ungals. E aí é que estamos a parte que ele aparece nessa temporada. Até porque ele, conversando com o Bren, ele mesmo desconfiava que a aparente falta de movimento do Reino Feiticeiro seria algo estranho em relação a eles terem declarado guerra com o Reino Restiz. E quando o Reino Feiticeiro sitiou a capital real, o Vestra e seus discípulos guardaram a Guilda dos Mágicos para evitar que o item de Jaldabaoth caísse nas mãos inimigas. Assim, quando a Aura chegou para recuperar esse item, eles a confrontaram. No entanto, o velho espadachim ficou cada vez mais frustrado com a atitude da Aura e prometeu não deixá-la reivindicar o item a troco de nada. Agora, sabendo que o item estava realmente lá, a Aura deu a Vestra a chance de fugir, mas ele teimosamente se recusou e preparou para a batalha apenas para ser morto por uma flechada na cabeça antes que ele pudesse apresentar-se formalmente. Mais pra frente ainda apareceu uma cena que muita gente, mas muita gente estava me perguntando que cena foi aquela, quem era aquela pessoa. Foi exatamente essa cena aqui, cara. Essa garota aí. Quem é essa garota que apareceu no trailer? Por que ela tava chorando assim debaixo do travesseiro? Galera, essa mulher aí é uma mulher que ocupa o 7º assento das Escrituras Negras, comumente conhecida como Mil Léguas Astrólogas. Ela é responsável por fornecer suporte e inteligência à sua equipe, a Teocracia Slane. Ela, inclusive, estava quando a Escritura Negra se encontrou com a Shallter, o vampiro poderoso que eles tentaram capturar, mas acabaram falhando. 2 dos membros foram mortos, enquanto Kerry sofreu uma lesão grave, por exemplo. O capitão das Escrituras Negras ordenou que ela e os outros membros recuassem e deixassem esse vampiro em paz para não ter problema. Ela já foi até brevemente mencionada pela Zexis Etsumei quando ela falou sobre uma profecia do reavimento do Senhor Dragão da Catástrofe, com o capitão das Escrituras Negras que apareceu pra gente lá no anime. Isso são coisas que a gente não estava percebendo, mas agora você consegue ligar todos os pontos, cara. Na Teocracia, ela tinha vários deveres. Entre esses, um dos que ela lidou era literalmente que ela precisava informar os superiores de todos os seus grupos sobre o renascimento de um monstro, um Senhor Dragão da Catástrofe. Embora assim fosse revelado durante o massacre de Cartisplane, outros dos seus deveres é a vigilância. Por exemplo, quando a guerra eclodiu entre o Império Baharut e o Reino de Restiz, e como foi encerrada pelo Reino Feiticeiro, por exemplo, ao mesmo tempo ela teve que escrever um relatório detalhado com relação a isso. Qualquer coisa, tudo o que ela viu ao longo da sua tarefa era simplesmente anotado. Ela tinha que observar o campo de batalha e escrever isso, e inclusive quantas baixas houve depois do fim da guerra, os diferentes monstros que ela viu no trabalho também, no meio desse negócio todo, e ela parece possuir alguma forma de magia de vigilância de longo alcance que identifica até certo ponto o número de soldados que o Ainz teve sob seu comando. No geral, foi afirmado que ela fornece apoio à inteligência não apenas à sua equipe, que é a Escritura Negra, mas também aos 6 cardeais. Tá lá os caras sentados na mesa trocando uma ideia. Por isso que eles descobrem muita coisa. Com base em a palavra de um dos 6 cardeais, foi inclusive até sugerido pra gente que o 7º assento consiga registrar tudo, obtendo todas as informações quando ela está no serviço de vigilância. Ela pré-gravou magicamente a versão completa e integral do que ela mesma viu de todos os eventos que rolaram lá no massacre de Cartisplane e compartilhou isso com os cardeais para que eles pudessem assistir e descobrirem a força ímpar do novo Rei Feiticeiro. Literalmente só depois de observar o massacre, que o Ainz simplesmente matou um exército inteiro sozinho lá nas planícies, todos os cardeais viram que o Império Baharut se tornou só uma fachada. E depois dela ter visto isso, foi porque ela ficou naquele estado, deitada no quarto. Ela ficou trancada por um período de tempo desconhecido. Um dos cardeais da Teocracia até acha que ela caiu no desespero total ou sofreu algum tipo de choque, presumivelmente porque acreditava que ela viu algo que era surreal, era contra qual mesmo os próprios God Kings, que eram literalmente os descendentes diretos dos 6 grandes deuses, não conseguiam nem ter chance de lutar contra eles, sacou? É simplesmente absurdo, mano. Absurdo. Por isso que ela ficou tão depressiva assim, deitada na cama. E um dos trailers também mostra um novo guardião de área, o Guren, que é o guardião de área do Rio da Chama, do 7º andar da Grande Tumba de Nazarick. Depois de ser estabelecido aí o Ainz Olgon e Nazarick, designaram uma base da guilda para o Guren, que foi colocado lá no 7º andar, para atuar como guardião do rio fundido de lava. Ele repousa principalmente dentro dessas piscinas de lava até que o inimigo se aproxime dele, e que por sua vez ataca esses inimigos aí usando um terreno como sua cobertura para ataques furtivos.
Esse monstro vai aparecer agora nessa temporada, mas ainda assim vai ter algumas aparições mais pra frente, principalmente no arco da batalha contra o Vestiz, quando ele é invocado pela Albedo pra tacar fogo lá no Vestiz, deixando literalmente só o chão ali pra todo mundo pisar, né? E também temos a Pestônia, galera, que tá de volta, uma das personagens que apareceu bem rápido ali, e durante o anime todo, durante as 3 temporadas, se eu não me engano, ela apareceu uma vez, cara. Foi a vez quando o Auro e o Maré estavam juntos e foram comer um sanduíche, foi ela que preparou, porque ela gosta de crianças, e eles dois relativamente são crianças e tal. Tem um negócio desse assim. Mas, galera, ela tá aí basicamente mais uma vez, só que agora como figurante do anime, né? Na novel, inclusive, ela tá junto com a Nigredo, que é a irmã da Albedo, que me surpreende a gente não ter visto a Nigredo no anime até o momento. Eu acredito, sinceramente, que ela nem venha aparecer mais, porque se não apareceu até agora, cara, daqui a pouco a gente tá encerrando os volumes. Se ela não apareceu, ela provavelmente vai ser descartada do anime mesmo. Mas, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba essa enxurrada de easter eggs e curiosidades. E eu até te pergunto, será que a gente conseguiu zerar os trailers sobre tudo que vai rolar nessa temporada? Pô, duvido muito, galera. Certamente vai ter alguma surpresa por aí pra acontecer. Então comenta aí embaixo o que você acha, o que você quer saber mais dessa história incrível, se você tá hypado, não tá hypado, qual surpresa você espera pra essa temporada. Então capricha aí que o seu pedido é uma honra ver aqui. Tem que comentar, hein, mano, não perde essa chance não. Até porque a gente pensa que já achou tudo e não achou. Se a gente achou isso tudo no trailer, imagina só dentro do anime, dentro da temporada inteira, mano. Pô, isso aqui vai ser bom demais, cara. Vai estar recheado de coisa boa pra gente trazer. Por isso você não pode esquecer de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho. Clica aqui do lado, ó. Clicou aqui, é o mais rápido possível. Se inscreveu, ativou o sininho e tá tudo certo, porque aqui a gente vai estar vendo análises de episódios direto, vendo todos os lançamentos e trazendo muita coisa nova pra você. Inclusive a novel nova também, que já lançou, já tem spoilers de imagens, já tem muita coisa rolando. E, cara, eu tô muito afim de trazer pra vocês aqui, eu tô louco. Então, não esquece, se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada. Tamo junto sempre, galera. Valeu, um grande abraço. Fui!